Amados de Deus, amados de Deus, atenção para mim aqui. Abre tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Pastor, o que você quer tratar hoje? Reconstrução. Por que, pastor? Porque o inferno não se preocupa. Gente, não fica disperso não. O inferno não se preocupa se a igreja está fria. O inferno ele não se preocupa se o crente está acomodado. O inferno de verdade ele não se preocupa se alguém vai desistir. De verdade o inferno não se preocupa. Pastor, por que o inferno se preocupa? Quando a pessoa resolve se levantar e voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a acreditar, aí o inferno se preocupa. Porque quando uma pessoa decide voltar, ela volta mais forte do que o dia ela caiu. Então, se é uma coisa que o inferno se preocupa é com tudo isso. Quando a gente resolve estar de novo na peleja. Quando nós falamos de Neemias, por que é importante a reconstrução? Porque Neemias resolve reconstruir uma geração, não é um muro. Aquele muro simbolizava uma geração inteira. Mas quando eu falo de Neemias, para mim, é um dos maiores avivalistas que existiu na Bíblia, de todos. E eu tenho base para dizer isso para você. Porque Neemias, ele fez o que ninguém fez na Bíblia. E eu vou te falar. Então hoje você vai se orgulhar de Neemias. Porque se há um homem que merece ser estudado pela atitude que tomou, é Neemias. Nós temos vários homens de Deus. Falar de Jó é gostoso, mas no outro patamar. Falar de Davi é gostoso, mas no outro patamar. Falar de Ezequiel, maravilhoso. Isaías, maravilhoso. Joel, maravilhoso. Zacarias, maravilhoso. Abacuque, maravilhoso. Falar de Ageu é maravilhoso. Falar de Mateus, de Marcos, de Lucas é maravilhoso. Falar de Jesus é maravilhoso. Mas quando fala de Neemias, aí passa de maravilhoso. Porque Neemias fez uma coisa que nós crentes deveríamos seguir assim assiduamente para a reconstrução da nossa vida. Então hoje eu tenho muito orgulho de falar para vocês e pregar para vocês sobre Neemias. Na tela agora. Glória a Deus, aleluia. As palavras de Neemias, filho de Acanias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Hanani, ou Hanani, como preferir, as duas pronúncias são certas. Um dos meus irmãos, Hanani é irmão de quem? Neemias. Vamos ver se pegaram. Hanani é irmão de quem? Neemias. Ele e alguns de Judá. E eu, Neemias, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. Hanani me disse assim, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então Neemias está perguntando para Hanani, como é que está a coisa lá? Primeiro ponto, quando você pergunta como está alguém, é porque você tem que ajudar. Se você não vai fazer nada pela pessoa, por que você está perguntando se a pessoa está bem? Vamos parar com isso? Porque o maior erro do ser humano, e aí, Cláudio, você está bem? Mas eu tenho que estar preparado para a resposta dela, que se ela não estiver bem, eu tenho que ter no mínimo uma palavra para dar para ela. Porque se ela me contar que ela não está bem, eu tenho que estar preparado para ajudar ela. Agora está uma hipocrisia das pessoas, e aí, você está bem? Mas você não tem nada para dar para a pessoa, então fecha, não fala nada. E Neemias pergunta para Hanani, como é que eles estão? Olha que interessante. E disseram-me, Hanani e o povo, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, derrubado,
e as suas portas foram queimadas com fogo. E sucedeu que eu, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 6, versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Vou repetir, olha os caras dizendo para Neemias: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará essa obra. Agora, pois, ó Deus, aí Neemias vai, pode falar, mas eu peço a Deus o que? Fortalece as minhas mãos. Estão dizendo que eu vou largar, mas eu estou pedindo para o Senhor fortalecer, porque eu não largo o que Deus mandou eu fazer. 6,15. Acabou-se. Fala para o teu irmão: acabou. É tempo de concluir. Fala, meu irmão, libera a bênção. Fala para o teu irmão: acabou. O que te impedia acabou. O que estava te amarrando acabou. É tempo de concluir. Aleluia. Pode botar no 4:1 já? Vamos pregar no texto? Glórias a Deus, glórias a Deus. Não, desculpa. Que não é lembro, né? Isso. Meus amados, eu prometo ser cirúrgico se você viajar comigo. Se você viajar, nós vamos terminar essa viagem num tempo hábil. Mas viaja comigo. Em 30 minutos nós vamos dar essa resposta. Nós estamos falando de um personagem que a Bíblia diz, olha que interessante, ele não nasceu em Jerusalém, ele não viveu em Jerusalém, ele não tinha nada a ver com Jerusalém, ele estava os pais eram de Jerusalém, mas ele estava em Suzã, uma fortaleza. Este homem era copeiro do rei. Para quem não sabe, faço eu aqui um contexto histórico. Ser copeiro é ser um homem de confiança do rei. Para quem não sabe, monarquia era mais pesada do que o presidencialista. Monarquia era pesada porque hoje, quando o presidente vai tomar uma decisão, e hoje eu tenho um político aqui para me dizer se é verdade ou mentira, ele depende de um Senado, ele depende de uma Câmara de Deputados, ele depende de sanções, ele depende, o presidente não manda sozinho, ele depende de ser aprovado. Mas no tempo da monarquia não, se o rei falou, está muito fraco. No tempo da monarquia, se o rei falou, então não precisava de aprovação. Nós estamos falando então que o rei era a autoridade máxima. E nesse contexto vive Neemias. Neemias cai na graça do rei e se torna o copeiro do rei. Para quem não sabe, no copeiro na monarquia antiga, antes que o rei levasse alguma coisa na boca, quem tinha que tomar primeiro era o copeiro. Então o copeiro, ele passava a prova de vida todo dia, porque as coisas chegavam para ele e ele tinha que provar antes do rei. Se viesse um veneno, quem provava primeiro? Então imagina a vida de Neemias. Todo dia ele acordava e dizia: vai eu para o palácio, será que hoje eu saio vivo de lá? Olha que situação. E todo dia ele ia e ficava lá no palácio. Só que o rei amava Neemias, porque Neemias era um rapaz alegre, era um rapaz simpático, era um rapaz que atendia à leira do rei, era um rapaz que tinha a confiança do rei. Então Neemias estava vivendo, certa feita, uma situação até que em paz. Neemias não tinha problema nenhum. Só que então veio uma caravana, e essa caravana vem com seu irmão chamado Hanani, e Hanani vem com uma comitiva com ele.
Então Neemias, que nunca esqueceu as histórias de Jerusalém, escute bem, Neemias nasce em Judá, mas não entra em Jerusalém. Neemias não conhece Jerusalém. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que ele se preocupa com Jerusalém. Então o que me chama a atenção de Neemias? Neemias não tinha nada a ver com Jerusalém, mas ele se preocupou com o que aconteceu com Jerusalém. E nós crentes precisamos pegar o primeiro exemplo de Neemias. Não importa se você não tem convívio com a pessoa, se preocupe com a pessoa. Nós estamos vivendo uma era de crente, que o crente se isola, acha que tem que ser cada um por si, não se preocupa, não fala com ninguém. Hoje mesmo você veio na igreja, tem alguém que não está aqui na igreja. Por que eu espero o pastor falar? Se eu teria que pegar meu telefone e falar: irmão, por que você não foi na igreja? Sabe por quê? Porque eu na fé estou olhando para o meu umbigo e não me importo com o que acontece em volta. E Neemias não é de Jerusalém. Neemias não nasceu em Jerusalém. Mas quando Anani para na frente dele, ele fala: ei, como é que está Jerusalém? Como é que está o pessoal que ficou lá? Porque Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele invade Jerusalém e devasta Jerusalém. Então ele não sabe o que está acontecendo de fato. Então Neemias pergunta para Anani: Anani, meu irmão, me fale, não esconda nada, não seja baú, abre um segredo, o que está acontecendo com Jerusalém? Então Anani também não tem trava na língua, falou: então senta aí, meu irmão, que eu vou te contar como que está Jerusalém. A cidade de nossos pais, ela está queimada, ela está destruída, ela está arrebentada, ela está esquecida, ela está morta, não tem mais vida em Jerusalém, e os que sobraram estão na miséria. Tem uns que estão comendo cocô, tem outros que estão comendo criança. O negócio está feio, está acabado, não tem mais nada. E a Bíblia diz, põe o versículo 2 para mim, filho. Põe o 3. Põe o 4. Quando Neemias ouve tudo isso, ele chora. Nós estamos vendo os irmãos aí padecendo, e você não está descendo no joelho para chorar pela vida dele. Você não está chorando por aqueles que estão ali passando necessidade. Sabe o que você faz? Você escuta as más notícias, vai para a tua casa, bate o pé no ranco e vai dormir com a barriga para cima. Mas você não está descendo o joelho e falando: Senhor, sou grato por tudo que tem na minha mesa, mas eu quero levantar, Senhor, uma guerra para aquele que não tem nada na mesa, para que venha a mesa dele ser suprida. Ah, meu irmão, muita gente aqui sentada vai dizer o quê? Pastor, eu não tenho condição de ajudar, mas também não tem condição de ajudar, mas também não tem atitude para fazer nada. Porque quem não tem condição de ajudar, vai procurar quem pode ajudar. E Neemias escuta isso, a Bíblia diz que ele senta e chora, ele fala: meu Deus, que tragédia é essa? E a Bíblia diz que ele lamenta por alguns dias. Às vezes nós escutamos uma coisa triste, queremos comentar com pessoas. Neemias não, ele se cala. Porque o crente não tem que sair tagarelando por aí. O crente, quando sabe a história de alguém, não tem que sair divulgando por aí. Ele tem que sentar e conversar primeiro com quem sabe resolver o problema. A Bíblia diz que ele começa a jejuar e orar para quem? Para quem que ele jejua, para quem que ele ora? Ele vai lá, ele senta, chora e fala: Deus, se há alguém que pode mudar a situação de Jerusalém, é o Senhor. Se você ficar esperando a salvação, porque você está vindo na igreja, porque você está estudando a palavra, e está indo para casa e não fizer nada por ninguém, você não entra no céu. Porque a Bíblia é bem clara: amarás o teu próximo como a ti
mesmo se você gosta de se cuidar, cuida de alguém. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Neemias senta, chora e fica alguns dias calado. Alguns dias ele não fala nada. E todo mundo sabe que quando você jejua, o seu semblante dá uma desfalecida. É normal, porque a carne deixa de receber os nutrientes e as vitaminas necessárias. Então começa a maçã do rosto é a primeira que entrega, porque ela dá uma inchada. Ela começa a passar ali por uma transformação. Os olhos descem. Então ele estava jejuando alguns dias. A Bíblia não diz se era 30, se era 20, se era 15, se era 10, se era 7, se era 2. A Bíblia diz que alguns dias ele jejua. Só que quando ele jejua, ele começa a chorar também. Por quê? Porque ele não esquece mais as frases de Hanani. Ele não esquece que está passando uma situação difícil em Jerusalém. Então ele se compadece. Porque crente que quer ser crente, ele não vive mais para ele. Ele vive pelos irmãos. Ele vive, minha querida, Oxalá, eu louvo a Deus. Mas sabe quantos pastores que ficam ligando para os crentes em casa? Sabe quantos pastores estão indo para a casa dos crentes? Muito pouco, porque acredita que a obra de Deus é aqui. Ela nunca foi aqui. A obra de Deus é fora daqui. Quando ele acaba de chorar, de jejuar, ele vai servir o rei. Quando ele chega para servir o rei, o rei olha para ele: Neemias, o que aconteceu? Nada, Senhor. Neemias, o que aconteceu? Às vezes queremos esconder de Deus o que está acontecendo de verdade. Está na hora de começarmos a confiar mais em Deus e confessarmos para Ele com a nossa boca o que está acontecendo de fato. Glórias a Deus, aleluia. Neemias olha para o rei e diz assim: nada, Senhor, não está acontecendo nada. E o rei diz: Neemias, você não é assim. Fala para o teu irmão: Deus te conhece. Não adianta maquiagem, não adianta banho, não adianta gel, não adianta escova no cabelinho, não adianta roupa bonita, não adianta meia nova, não adianta cueca de marca, não adianta, meu irmão, você está no carro bom, não adianta quando a gente não está 100% ali transfigurando o que a gente é. Deus fala: o que aconteceu? Hoje a palavra vem te confrontar dizendo: o que aconteceu? Para de dar conversa em todo mundo dizendo tudo vai bem, quando as coisas não estão bem. É por isso que a Bíblia diz: é tempo de chorar, é tempo de jejuar, mas é tempo de declarar ao Senhor o que está acontecendo. O cara às vezes está com bronca da mulher por alguma coisa. Eu não estou pedindo para você pedir conselho para fulano, para ciclano, mas eu estou pedindo para você ir para o quarto orar. Se tem algo na tua esposa que não agrada, você fala: Senhor, toca no coração dela, fala com ela, porque eu estou me sentindo assim, assado. E o Senhor que lá do céu vê, Ele vai entrar com uma medida sobre a tua vida. Aí tem gente que resolve virar caqueado. Eu não sou de falar. Isso não é de Deus, não. Quem te ensinou que tem que ficar quieto? A Bíblia não. Alguém te falou? Você está seguindo a conversa de alguém? Porque a Bíblia está dizendo: confessai ao Senhor que Ele é fiel e justo para mudar a sentença. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz para o rei, fala para Neemias: Neemias, o que está acontecendo? Então Neemias não aguenta e começa a confessar diante do rei: ah, meu rei, o que está
acontecendo é que a cidade de meus pais, ela está em miséria, ela está arrebentada, ela está destruída. Eu estou aqui todo chateado, triste. Primeiro, porque eu não posso sair de onde eu estou. Segundo, que eu não tenho recurso para resolver nada. Mas a minha vontade é mudar a história de Jerusalém. Eu vou repetir, quem sabe você vira crente e pega. Você pode não ter recurso, você pode não ter como fazer, mas se a tua vontade for maior do teu desejo, o Senhor pode mudar a história. Fala, pastor. Quer dizer o quê? Você não vai ser ajudado. Deus está mandando te dizer que todos que estão aqui sentados, tem gente aí que abre na boca, fica de pé. Tem medo de entrar um mosquito, arregaçar com a tua garganta, você ficar ficando 3 dias e 3 noites. Pelo amor de Deus. Escuta essa. Você não vai ser ajudado. Todos que estão aqui sentados, Deus não vai ajudar vocês. Porque todos que Deus trouxe aqui nessa ministração, está dizendo que você vai ser ajuda de alguém. Eu vou melhorar isso. Você hoje não vai ser ajudado por Deus. Deus vai te usar para ajudar alguém. Aí você poderia me falar, mas pastor, como que eu vou ajudar alguém se eu estou triste? Como que eu vou ajudar alguém se eu estou duro? Como é que eu vou ajudar alguém se eu não tenho nada? Ei, Neemias também estava na mesma condição. Ele falou, rei, eu queria ir, mas não posso. Eu queria fazer, mas não consigo. Eu queria tanto tomar algumas atitudes, mas eu nunca vi um escravo sair do palácio. Eu nunca vi alguém que está nisso começar a ganhar recurso do nada. O que você não está entendendo é que quando você declara, abre a possibilidade de Deus te ajudar, querido. Para que esse negócio de Deus conhece meu coração, mas Deus hoje quer conhecer a tua língua. Ele quer ver você declarar, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar o que está no meu coração. Nós vamos deixar de ser aqueles crentes. Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Eu quero saber se Deus sabe da tua língua. É tempo de declarar. Deus não chamou cadeado, Deus chamou gente. É tempo de você começar a se abrir. É tempo de você declarar o que está no seu coração. Porque hoje você não veio para ser ajudado, mas para ser ajuda na vida de alguém. E se você vai ser ajuda na vida de alguém, você vai ter que tomar a postura de Neemias, parar na frente do rei e falar, rei, a situação é essa. A Bíblia diz que aconteceu algo que nunca tinha acontecido na história de Israel. O rei se bota de pé e diz, Neemias, eu vou te liberar. Fala, pastor. Por que o rei liberou? Por quê? Fala. Alguém me ajuda? Eu preguei quase comigo. Obrigado, Lucas. Um crente estava ligado no eita, recebo, porque ele abriu a boca. Só é ajudado quem abre a boca. Então para de reclamar se você não declara. Declara que Deus vai te ajudar, querido. Abre a boca e declara. Tem gente confundindo o pastor com o pai de santo e com adivinha. A adivinhação está no inferno e pai de santo está na porta dele. Pastor não adivinha. Pastor só vai tomar da tua peleja se a tua língua abrir em direção dele.
Se a tua boca abrir em direção dele, aí você tem pastor para te ajudar. Agora você fica lá, não fala nada, fica acontecendo tudo na sua casa. Enfermidade chegou lá dentro, miséria chegou lá dentro, traição chegou lá dentro. Quando a gente vai saber, porque o cenário já está desolado, então o Senhor está dizendo: abre a tua boca e declara, porque eu vou mudar a cena da sua casa. O que está destruído eu vou reconstruir. A Bíblia diz: quando Neemias escuta do rei, está liberado. Neemias bota a mão. O pastor vai ensinar um pouco. Bota a mão na parede. Rei, eu o quê? Está liberado. Só que se eu perguntasse para vocês por que o rei liberou, é porque ele abriu a boca. Mas antes de abrir a boca para o rei, para quem ele abriu a boca? Antes de você falar para quem pode, fala para quem merece escutar primeiro. Senhor, eu vou declarar a ti, para que aquele que pode seja movido pela tua presença. Se eu pudesse imitar Deus agora, eu imitaria assim. Imagina duas bolas de oi gigante. Imaginou? Te olhando para lá e para cá. Imagina ele agora com os anjos atrás e uma retaguarda de anjos. E ele dizendo assim: não me procura. Sofre, mas não fala. Sofre, mas não procura. Sofre, mas não declara. Se eles entendessem que é a voz deles que move a minha mão em direção à casa deles, eles iam clamar, eles iam falar: pastor, aonde está escrito isso? Eita, está na Bíblia. Quando Deus fala através do profeta Jeremias: clama a mim e eu te responderei. Se falar, Deus fala. Fala, pastor, o que mais? E te anunciarei coisas que você não viu ainda. Sabe quem vive o sobrenatural de Deus? Quem abre a boca para declarar para Deus o que está acontecendo. Deus não criou o mundo, Deus não criou língua presa, Deus criou um povo que clama, que fala. Ei, o povo que bota na presença dele a sua dificuldade. Quando ele recebe a liberação, ele está saindo. Fala: Deus. Não para mim, fala para quem está do seu lado. Mas também, se não for com jeito de profeta, nem fala nada, vai. Mas fala: Deus. Enche a boca para falar: Deus. Mas assim, não faz nada. Pela metade. Pegou. O que ele declara é inteiro. Neemias está saindo do palácio. O rei: volta aqui. O senhor desistiu? O senhor não liberou eu agora? O senhor falou que estava tudo certo. Vem aqui, rapaz. Aí ele vai. Aí o rei fala: eu vou te dar cartas. Por onde você passar, o que você precisar, vão lhe dar. Passa com a primeira carta na floresta, que a melhor madeira será dada na sua reconstrução de Jerusalém. Agora Neemias está assim: meu Deus, eu já estou liberado e agora eu tenho recursos. Mas o melhor você não sabe. Eita, o rei ainda fala: Neemias,
Neemias, eu vou mandar te acompanhar uma esquadrilha de soldados. Eles vão te guardar pelo caminho. Aquele que não tinha nada agora tem, e aquele que andava sozinho agora está andando com soldados do rei. Agora ele vai. Agora imagina, porque ele era copeiro, quanto invejoso não tinha na vida dele, quantas pessoas não olhavam torto para ele. Mas Deus é assim, quando você dá ouvido para Deus, aquele que te invejava vai ter que ver você passar no meio dos soldados. Mas o invejoso não desiste. O invejoso, quando vê Neemias passando no meio do soldado, o invejoso fala assim: olha lá, tá vendo? O copeiro fez besteira, o copeiro fez errado, deve ter traído o rei. Ou os soldados levando ele, ou os soldados levando meu irmão. Porque o invejoso nunca desiste de ver a tua derrota. Mas o invejoso tem que olhar mesmo, ele tem que falar mesmo. Porque quando Neemias está indo, os soldados se abaixam, preparam um carro de fogo, uma carruagem bonita. Eita, coloca Neemias com os belazão e fala: Neemias, vai marchando, porque nós vamos te seguindo. Agora o invejoso viu que não era soldado para prender, mas era soldado para escoltar aquele que vai. Fala a Deus. Faz tudo completo. Agora Neemias está indo com a ordem do rei, com o recurso do rei. Você não está entendendo, meu irmão? Eu vou melhorar para você. Sabe por que tem gente que recebe e tem gente que não recebe? Sabe por quê? Que tem gente que crê de verdade, tem gente que parece que crê. Aquele que crê de verdade recebe. O que Deus mandou Noé construir? O que Deus mandou Noé construir? Aonde? Não fala vocês que já estudam comigo, só deixa eles falar. Aonde? Agora eles vão falar, porque escutaram aonde? Copião. Ó, no deserto. Deus é doido? Como é que você afirma que ele não é doido? Você conhece Deus? Já tomou café com ele? Já saiu com ele? Como é que você afirma que ele não é doido? Para mim, Deus é o ser mais maluco que existe. Porque se ele olha para mim, por isso que eu admiro os homens da Bíblia. Se ele olha para mim e fala: Joaquim, eu vou olhar assim: Senhor, tu vai construir a arca aqui no meio da rua. Eu falo: sou, está de brincadeira. Como que eu vou construir uma arca aqui no meio da rua? Porque o ser humano nasceu para questionar. Por isso que Deus para de falar, porque em vez de você fazer, você quer entender o que é para fazer, e Deus não vai te explicar. Porque se Ele mandou, Ele é responsável por aquilo que Ele fala. Não é? Por isso tem gente que não recebe. Deus já mandou você fazer coisas lá atrás. Eu tenho certeza do que eu estou pregando. Deus falou para você: faz isso, isso e isso. Você, com o egoísmo no peito, por não entender ou querer fazer do seu jeito, deixou de fazer, deixou de receber. É por isso que não recebeu. Deus quer crente obediente. Quando Ele fala vai, você diz: eu vou. Glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia, Jesus. Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Vou repetir de novo. Para a terra. Deus mostrou a terra? Não. Deus mostrou onde seria? Não. Deus fez um desenho para ele, vai ser mais ou menos assim. Falou o que é para Abraão? Vai para onde eu vou te mostrar. O que Abraão faz? Pega a bagagem. Sim, Senhor. Glória a Deus, Deus olha para Jó e fala: o quê? Satanás? Está vendo aquilo ali? É fiel. Só tem um detalhe: Satanás via Jó de fora, Deus olhava Jó por dentro. Porque tem gente que te julga porque tirou por fora,
mas o Senhor te conhece por dentro. Então, se você entendesse quem é Deus, parava de se preocupar com quem julga. Não é? Faz a arca. Não é? Fala assim, Senhor. Ele poderia falar uma coisa muito simples: Senhor, para fazer arca tem que ter madeira. Como é que eu vou fazer arca aqui no deserto sem madeira? Mas porque ele ficou quieto e obedeceu, Deus falou: a madeira está chegando, não é? Porque sou eu que mando e dou recursos. Olha Neemias, agora olha Neemias, soldados, recurso, e ele está indo, e ele está indo, e ele está indo. Neemias está indo, feliz da vida, mas quando ele passa por certo lugar, ali começa a brotar aqueles que vieram para parar o que Deus vai fazer na tua vida. Você está achando que você recebeu a promessa, não vai se levantar espinho? Você está achando que recebeu a promessa, não vai se levantar aquele que veio estragar? Quantos testemunhos eu escutei, inclusive da minha irmã Nice, que ela recebeu um emprego, e lá no emprego dela tinha um Sanballat, um Tobias, que veio perto dela dizendo assim: você não vai durar, você não vai fazer, você é isso, você é aquilo. Ei, quando Deus te coloca, pode se levantar quem for, porque ninguém te tira da onde Deus plantou você. Sanballat e Tobias diz assim: o que esse cara está pensando que é? Quem é ele para reconstruir? Sabe por quê, meu irmão? Enquanto as coisas estiverem erradas na tua vida, ninguém vai se levantar. Mas se você decidir consertar tudo, te prepara, porque vão se levantar contra você. Basta você tomar atitude de consertar, que vai se levantar os inimigos, vão querer parar a obra que Deus faz na tua vida. Ó, Sanballat e Tobias, Gesem, e aí? Não precisa atrapalhar. Sabe como é que as pessoas que atrapalham você conversam? O pastor vai revelar você. Você não viu o Mário, não? Antigamente colava com nós aqui, agora o cara parece que virou crente. Fica andando com a esposa para baixo e para cima. O cara está virando boa praça, não quer ficar mais na rodinha. Esse cara agora parece que está virando o quê? Estou esquisito isso. Vamos acertar, vamos descobrir o que está acontecendo. Mas diz que ele está indo numa igreja. Esse cara não merece estar na igreja. Nós vamos acabar com a vida dele, vamos inventar as calúnias, vamos destruir tudo. Aí se o Mário não for crente, ele vai dizer: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Mas se ele for crente, ele diz: pode levantar Sanballat, pode levantar Tobias. Quem me chamou é maior, é justo, fiel, e ninguém derruba o que ele tem na minha vida. A Bíblia diz que uma das primeiras estratégias de Sanballat e Tobias foi preparar um rango, uma festinha, uma conversinha, e mandar o recado para Neemias. Neemias estava onde? Reconstruindo o muro. Aí chegou a conversa. Um dos soldados deles: só é Neemias? Sim. Sanballat, o governador. Tobias estão aguardando o Senhor para uma conversa, para um banquete, e exige a tua presença. Eu conheço muita gente que, se oferecer alguma coisa, larga o que está fazendo e desce. Larga o que está fazendo e vai lá cuidar de coisas que não era para estar. Porque crente tem lugar certo para pisar a sola do pé, querido. Crente tem lugar certo para pisar, porque aonde o crente pisa o pé, tem que acontecer alguma coisa. Eu garanto para você, diante do altar de Deus, diante do Espírito Santo, se me convidar para pisar no centro de macumba, vai ser capeta correndo para tudo quanto é destino. Porque aonde pisa a sola do pé de um crente,
tenho tempo para isso aí não. Eu vou repetir de novo. Neemias, não tenho tempo para isso aí não. Fala para eles fazerem isso outro dia, porque eu não vou largar o que eu estou fazendo para descer na casa deles. Pastor, o que você quer dizer? Que tem crente que não devia estar em certos lugares e entra, porque foi convidado, meu irmão. Vê se você precisa ir de verdade, porque aonde não tem o seu Deus não te cabe, aonde não tem o seu Deus não é para você entrar, porque onde está Deus, está um crente de verdade. Vou ser radical agora. Pastor, me convidaram para uma festa. Se for de criança, se for boda, se for de família, vai. Mas se tiver pancadão, se tiver droga e bebida, você não vai. Não, pastor, você quer ver o crente cheio do demônio? É aquele que diz, não tem nada a ver. Ô desgraça do cão. Isso é um cocô do diabo. Não tem nada a ver, pastor. Basta eu tomar. É, infeliz. Os teus ouvidos deveriam estar escutando a voz do Senhor. Porque uma hora, eu vou falar. Uma hora, e tu vai lembrar desse pastor. Tu vai estar no lugar errado e na hora errada. E Satanás vai descer para bagunçar. Não adianta clamar Deus. Não adianta chamar Deus. Porque antes de Neemias sair, com quem ele foi conversar? Eu falo para vocês a partir de hoje. Tem certas casas de crente que sentou aqui que eu não entro mais. E eu não entro por quê? Porque não tem Deus naquelas casas, não tem verdade naquelas casas, e eu decidi seguir o Deus da verdade. Aonde eu não senti que tem Deus, eu não entro, meu irmão, porque eu sou fiel a Ele. Quem está chamando Deus, Neemias, é gente de escalão, é banquete do mão, é gente de poder. Mas Neemias olha e diz, eu não vou, avisa que eu não vou, porque o propósito que eu vim para fazer eu vou cumprir, e eu não vou desviar. Você sabia que tem crente que está rindo de piadinha do mundo, porque foi na festa errada? Aí não tem como sair, por quê? Porque tem crente que se iguala às pessoas do mundo. Nós pregamos aqui. Você não tem que desfazer de ninguém, mas não se associar a eles. Se vocês verem o pastor numa rodinha, para de vir para a igreja. Porque do dia que eu decidi seguir a Deus, nem álcool, nem cigarro e nem besteira entrou mais na minha vida. Ó, Neemias, não vou não. Bota o 6:9 para acabar. Quando ele disse que não ia, 6:9, eles fizeram o quê? Você sabe o que é atemorizar? Eles falaram, agora você me paga, caramba. Não vai não, é? Tá bom, então. Não vai? Você não vai vir? Fechou. Então você vai ver só o que eu vou fazer. Você não vai bagunçar a tua vida. Tem gente assim que você nem sabe, sabia? Deus está me revelando, eu estou trazendo. Tem gente que você conhece que está maquinando contra a sua vida. Eu vou falar porque eu não sou cadeado. Tem gente que você está achando que está vindo de fora e está vindo de dentro. Tem gente de fora, mas está vindo de dentro. Tem gente maquinando contra a tua vida. Tem gente dizendo, já que é assim, agora tu te prepara para a guerra. E normalmente nós abraçamos esse infeliz, nós rimos com esse infeliz, nós ficamos com esse infeliz, mas Deus está dizendo, ei, os que estão mais próximos é os que vão te apunhalar. Eu estou te avisando. Eles resolveram atemorizar. Falaram para
Neemias: larga a obra. E aqui eu vou encerrar. Presta atenção no que eu vou falar agora, que é o final, Cláudio, é o final. Ele já veio falar para mim. Não sei se já falou para você. Larga a obra. Para o que você está fazendo. Chega. Aí ele começa a azedar a nossa vida. Mexe nos filhos. Mexe na vida financeira. Mexe na esposa, no marido. Mexe nos irmãos. Porque ele quer te enfraquecer. Então como é que ele te enfraquece? Quando ele mexe no que você ama. E aí você fica com raiva e com ira. E fica com raiva das pessoas que por algum motivo te fizeram mal porque você amava. Só que você fica escondendo Satanás e fica com raiva da pessoa. Eu venho quebrar isso em nome de Jesus. Você não pode ficar com raiva de pessoas. Você tem que ficar com raiva de quem controla as pessoas. Ele falou agora: larga tudo. Por quê? Porque ele jogou uma... Ah, pastor, mas eu nunca escutei isso. Você não escutou, mas ele jogou um câncer. Ele jogou uma doença que era espiritual. Ele jogou algumas coisas na sua vida, apertou a tua vida. Você ficou sofrendo dentro de casa. Você ficou chorando dentro de casa. Aí você viu as coisas acontecendo, igual essa menina aqui, as filhas querendo ir embora de casa, menina pequena, tudo acontecendo, uma avalanche de coisas. Aí eu falei para ela: você decide, ou você volta para trás, ou você segue em frente, abandona tudo e segue em frente. Sabe por quê, querido? Ei, Sanballat e Tobias está vindo dizendo para você: larga tudo. Fala, pastor, pior. Que tem gente que ficou com medo de Sanballat e Tobias e largou tudo. Gente, eu vou encerrar, mas olha isso. Volta os aninhos na sua vida. Quando estava tudo dando errado, para quem você pediu ajuda? E quem você confiava? Até Deus está com vergonha de falar. Para quem você pedia ajuda? Quem você confiava? Quem tinha todo o poder? Quem que era teu general? Quando você saía pisando firme, quem estava na tua retaguarda? Quem era a tua sombra? E por causa do Sanballat e Tobias, tu deixou Deus de lado. Tu deixou Deus para trás. Eu quero dizer para você: Deus nunca desistiu de você, mas foi você que foi para longe dele. Mas Neemias disse: eu não vou largar. Fala: eu não vou largar. Quando eles acabam de fazer a ameaça, Neemias discutiu? Porque crente que discute precisa se converter. Se tem alguém discutindo na sua casa, você fala: pode falar. O pastor disse que você tem que se converter. Manda ficar com raiva de mim. Se converte. Porque crente não discute. Crente não briga. Crente não bate. Sabe o que o crente faz, Macabé? Vai falar com Deus. Ó Neemias, falaram para mim largar a obra, mas eu resolvi, Deus, pedir para o Senhor fortalecer minhas mãos, porque eu não vou largar coisa nenhuma. Sabe quantas vezes eu cheguei para aquela mulher e falei assim: Cláudia, presta atenção. E agora, nega? Porque toda vez vem uma coisa nova. E agora? Eu, pastor, não estou vendo saída. Ela falou: eu também não. Mas a bola de Deus está olhando para nós assim, dizendo: continua fiel, que amanhã é a nossa saída. Fala: pastor. E quando ele não mostra, manda alguém para poder nos ajudar. Só aconteceu uma vez na minha vida. Eu não era casado ainda. Eu estava numa pindaíba, rapidinho vou terminar. Eu estava numa pindaíba lascada. Tinha acontecido umas transações de
de emprego, não está dando nada certo. E eu não tinha, o meu armário parecia a boca de mangueira, Tati. Sem um dedinho. A geladeira estava com vergonha de se abrir para mim. Não tinha nada. O que tinha na geladeira? Quando você está na miséria, o que tem na geladeira? Água. Não, que ovo? Está vivendo a riqueza? Passar miséria com ovo? Eu quero passar essa miséria! Aí, meu pai com ovo, tinha pão também? Nada. Eu estou dando testemunho porque eu estou no altar, não estou no altar? Sabe o que aconteceu, James? Eu tinha duas situações. Me pergunte qual a primeira. Ficar chutando dentro de casa, reclamando, gritando e falando um monte de besteira. Qual a segunda? Resolvi orar. Mas a minha oração não foi de joelho, fiquei lá, não. Eu falei, eu sentei na cama, mesmo até começou hoje. Diante do Espírito Santo eu vou falar para vocês. Eu sentei na cama e comecei, Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes a minha situação. Deus não sabia? Precisava falar? Precisava. Eu fui descobrindo aos poucos isso. Não importa o que Ele sabe, Ele quer ver o que você faz. Ah, não pegou, não pega mais. Não importa que Ele sabe, Ele quer ver se você tem atitude. Aí eu fiquei conversando, vou falar de novo. Fiquei, não sei se era meia hora, uma hora. No primeiro dia, nada. Que tem crente que é miojo. Conhece o crente miojo? Se não for agora, eu não quero mais. Vai para o inferno. Esse Deus que você quer não existe. Segundo dia. Se não falar, eu paro. Segundo dia. Sabe por que Deus faz isso? Ele está vendo a sua necessidade pontual. Mas sabe por que Ele faz isso? Para ver até onde você continua sendo crente. Pegou ou não pegou? Só que cada vez que passava o dia, pintava alguma coisinha para comprar um pão. Eu sempre estava fazendo alguma coisinha. Terceiro dia. Quarto dia. Ai. Eu estava sentado. E eu estava comendo um macarrão feito no molho assim. Sardinha. Quem já comeu macarrão no molho de sardinha? Foi eu mesmo que fiz. Misturei a orelha lá e comi. Eu estava comendo. Casa de quem não espera ninguém fica assustado. É ou não é? Deve ser a vizinha. Botei o cabeção. Aquele jeitão do Rubão. Que foi? Eu não conhecia o rapaz. Mas aí a moça que eu conhecia veio por trás. A Thelma, que Deus abençoe a vida dela até hoje. Era missionário na época. Eu lembrei de missionário. Eu não era pastor, era missionário. Missionário! Até no CD meu estava um missionário. O Sidney viu o CD antigo meu. Missionário! Desce aqui! Eu, Thelma, o que você está fazendo aqui, filha? Desce aqui! Não fica chateada comigo. Eu falei, como assim? Eu estava no Carrefour. E aí eu fui fazer umas compras para minha casa. Eu não sei se o senhor vai acreditar. Eu ouvi uma voz dizendo, pega outro carrinho. Ela falou, eu falei, mas pega outro carrinho. O senhor não acredita. O que eu peguei para o senhor, eu não peguei para mim. Passava pelo queijo, pego mais caro. Salame, lombinho, pega só o que era de melhor. Agora que o senhor não vai acreditar. Eu continuei, então, um dia que eu não vejo mais Santa Thelma, se Deus, o Espírito Santo me mostrou onde está, eu trago daqui. Eu trago.
Ela falou para mim, aí que me... Eu já estava assim, que quando você recebe uma coisa que você... Eu falei, meu Deus, eu estava assim. Aí ela, não, mas o final eu vou contar para o senhor. Eu falei, o quê? O que tem para o final? Ela falou assim, eu estava preocupada. Só que a voz veio de novo e falou, porque eu não queria, eu estava com medo de ir para o caixa. Porque o que eu tenho não pagaria as duas compras. Mas a voz veio de novo e falou, passa. Ela falou, era engraçado ela contando, eu me emociono pela situação. Ela falou que as compras iam passando e ela dizendo, santo Deus, a vergonha está estabelecida. Quando passou toda a compra, deu um valor, só vai pagar como? No cartão. O caixa Maiane viu o cartão. E o cartão. Tim! Glória, 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 Glória a Deus. glória a Deus. Até o diabo obedece. Aleluia. A minha compra quem pagou foi ele. Aleluia. Era tanta coisa, aí eu sou crente, né? O que eu fiz, Cláudia? Fui repartir. Vou repetir de novo. Fui repartir. Glória a Deus. Que da onde veio, vai vir mais. Fica de pé. Tá no gatilho aí, irmão? Que eu te pedi. Eu quero terminar o culto com você botando a mão no seu coração. Porque a mensagem hoje é reconstruir. E tempo de se levantar, cara. Deus não está feliz com a gente passando certos tipos de coisa. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que eu vou orar e vou dar a bênção apostólica. E eu queria que você viajasse comigo agora, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu sabes o secreto de cada um aqui dentro. É difícil, Pai. Muitas vezes dá vontade de desistir. É caminhando, Senhor. Ei, Senhor, coisa demais. Ninguém para. Quem te prometeu é fiel. Ninguém para. Você é escolhido. Deus te ama. Eita Deus. Aleluia. Deus é seu amigo. Deus é seu companheiro. Deus sabe que você está sofrendo. Deus
teu culto. Esse é o teu culto. É o culto da restauração. A tua força é de Deus. A tua força é de Deus. É por isso que você está de pé. Porque a tua força é dele. Ele te viu primeiro. É tempo de reconstruir a tua vida, ainda dá tempo. É tempo de reconstrução. Que o amor de Deus, o Pai, que é a mais doce e bela comunhão do Espírito Santo de Deus, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco hoje